Salve, salve, meus amores! Bem-vindos ao Sem Censura dessa quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, aniversário de Aurora, minha neta. Tá fazendo 5 anos, Aurora. Vovó te ama, daqui a pouco eu tô aí pra gente brincar muito, tá? Hoje eu recebo a infectologista, que é referência no tratamento de pessoas que vivem com HIV. É uma das médicas mais respeitadas do Brasil, doutora Márcia Rachid, que lançou mais um livro com novas histórias reais de pacientes, vidas marcadas. E é que a gente vai conversar mas muito sobre esse assunto, que é tão importante. Márcia, muito obrigada, viu? E você aí de casa, quer participar com perguntas? Então vamos lá, gente, bora! É só usar a hashtag Sem Censura no X ou manda pelo nosso zap, prefixo 21, telefone 99903-5329. Ou se você preferir, tem o QR Code também, que você já sabe como é que faz, já falei aqui, tá tudo aqui na tela, tá tudo lá, vamos lá. A gente vai conhecer também o trabalho, gente. É um trabalho lindo que me emocionou muito quando eu fui estudar, da pedagoga Maria Gabriela Mendonça. Ela faz um trabalho que é a Jangada Escola, projeto que ela idealizou para levar ensinamentos antirraciais para as salas de aula. Olha que coisa importante, hein? Antirracistas, desculpa, antirracistas, eu falei errado. E é um trabalho muito importante, muito lindo, que a Gabriela vai contar pra gente. E tem ainda o cantor gospel criado na Baixada Fluminense, que estourou nas redes com louvores no estilo melhor pagodão baiano, Samuel Eleutério. E o Samuel, gente, ele trabalhava 12 horas por dia como auxiliar de serviços gerais, quando a sua música viralizou na internet. E a rotina dele mudou completamente. E ele vai contar tudo pra gente aqui. Tudo, Samuel, quero saber TUDO, hein? Olha lá. E tem ela, minha maravilhosa, amada, que eu reverencio, bato cabeça literalmente, minha parceira Luana Xavier, minha amiga querida, que vai ajudar a debater os temas do dia. Aliás, gente, atenção, hein? A Luana vai estar com a gente na temporada especial do verão do Sem Censura em Salvador, celebrando os 40 anos do nosso amado Sem Censura. Vamos lá começar? Bom, eu vou começar então conversando com a médica infectologista que trata de pessoas vivendo com HIV há mais de 40 anos e que é referência no combate ao preconceito e à desinformação. A doutora Márcia Rachid, gente, colecionou histórias e passou a escrevê-las para homenagear e eternizar os seus pacientes. Ela é cofundadora do grupo Pela Vida e está lançando um novo livro. Seja muito bem-vinda, Márcia, querida. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom! E é muito importante a sua presença para todo o nosso assunto e a informação das pessoas. Quando é que você decidiu pela especialização em doenças infecciosas? Especialmente a AIDS, né? Eu costumo dizer que foi casual, porque eu terminei a universidade em 82. E estava no mesmo hospital, o Hospital Gafreguinli, Sim, da Unirio, e os primeiros pacientes começaram a surgir, 83, 84. Foi por exato. 82 surgiu, não foi? 82? Nos Estados Unidos, o primeiro caso foi em 1981. Mas nós estávamos lendo artigos. Só que no hospital, os primeiros pacientes surgindo tinham um quadro de AIDS e não tinha teste no Brasil. Então, nós atendíamos a pessoa, não tinha como confirmar com teste. Muitas vezes, esses pacientes internavam e morriam. E o que acontecia? Todo mundo pergunta muito isso, como que o meu envolvimento ocorreu? Imagina uma situação em que a doença estava começando a ser falada. Você me pergunta, desculpa só te interromper, porque quando você diz um quadro de AIDS, como é que era esse quadro de AIDS? Isso é uma boa pergunta, porque hoje a gente faz questão de dizer que infecção pelo HIV é diferente de AIDS, porque uma pessoa que descobre, por exemplo, que o teste deu positivo, essa pessoa pode ter a infecção pelo HIV detectada, porém essa pessoa pode nunca ter AIDS, porque hoje é possível tratar o vírus. Então, AIDS é a doença. Sim. É diferente de ter o vírus detectado naquele teste. Então, voltando ao que eu falei, naquela época era o oposto. Nós fazíamos o diagnóstico da doença clínica, então, um exemplo, pneumonia, meningite, quadros gravíssimos de diarreia que não tinha como tratar. Então, tinha
algumas pessoas... Manchas também? Manchas, que era o sarcoma de Kaposi, que é câncer de pele. A pessoa chegava muitas vezes pela manhã e morria à tarde. Ou então morria em uma semana. Eram quadros gravíssimos. Você já deve ter ouvido falar, o Ney Matogrosso dizendo que em uma semana ia 7 enterros. Eu fui a alguns também. O que acontecia? A pessoa morria de AIDS... Em 83, 84, 85, 86 não tinha teste, nós não fazíamos diagnóstico fechando o diagnóstico, não tinha isso. As notificações, por exemplo, naquela época dependiam dessa confirmação, então o diagnóstico era clínico, ponto. E aí, sempre me pergunto, por que você se envolvia? Imagina uma pessoa abandonada numa enfermaria. Eu contei no primeiro livro, no Sentença de Vida, que eu me vi sentada em frente a um paciente gravíssimo, ele estava praticamente em coma. Eu fui contando, eu falei, 1, 2, 3, 8 infecções. Essa pessoa sai desse quadro? Nunca. E cadê a família? Não tinha. Cadê os amigos? Não tinha. Porque era preconceito. Não, né? Se hoje ainda tem preconceito, se hoje existe, até hoje. Imagina naquela época. Então, quem ficava ali éramos nós. Né? Era a equipe, era a enfermagem, eram as pessoas que já sabíamos que não tinha risco, porque em 1983, quando o vírus foi identificado, já estava comprovado que não tinha risco nenhum no contato social. Agora você veja... Então, é tudo fantasia. As pessoas criam as suas fantasias, por isso que o nome é preconceito, é um conceito pré-estabelecido, e o preconceito fica. Por isso que no meu segundo livro, a editora chamou de Epidemia do Preconceito, porque o preconceito, eu costumo dizer que ele não acaba. Ele veio para ficar. E aí eu queria só lembrar uma coisa que eu falo muito, que eu acho que infelizmente, o que fez esse preconceito não acabar. Vamos voltar lá em 1981. Primeiros casos de AIDS foram descritos em homossexuais masculinos previamente saudáveis. Então, jovens gays. Acabou, está explicado o preconceito. Eram jovens gays, saudáveis, com sarcoma, com lesões horríveis de pele ou muito doentes, muito magros. Quem são essas pessoas? Interessa a vida dessas pessoas? Então, volta no tempo, e nesse segundo livro eu falo de bruxaria, eu vou lá na Idade Média, eu falo de Triângulo Rosa do campo de concentração, eu falo a história porque o Triângulo Rosa não virou um símbolo positivo, porque era impossível, se era um símbolo negativo do campo de concentração, que mostrava diretamente o homossexual no campo de concentração, então a bandeira gay veio para substituir esse símbolo negativo. Então, o que eu quis mostrar no meu segundo livro? Que tem pessoas que a vida não interessa. Ai, que horror, a sociedade não quer que essas pessoas vivam. Então, eu conto muito assim, homofobia, eu conto inclusive a história de um amigo, não era meu paciente, não vivia com HIV e foi assassinado por homofobia. Eu conto a história de transfobia, uma pessoa que diz assim... Começou a conversar comigo no Instagram pedindo orientação sobre PrEP, que é profilaxia pré-exposição, para a pessoa não se infectar com o HIV. Ela faz uso de um medicamento diário, como se fosse um anticoncepcional, ela toma aquilo todo dia, está comprovado que funciona, então vale a pena, tem indicação técnica, está comprovado cientificamente. E aí eu fui orientando, chegou uma hora... Essa pessoa que acabou entrando para o livro, ela escreveu: obrigada por me tratar bem. Eu fiquei tão chocada que eu falei assim, você escreveu essa frase? Você está me agradecendo? Aí ela respondeu, doutora, eu estou acostumada a ser maltratada, violentada, a sociedade não quer que eu exista. A média de vida de uma travesti é de 35 anos. Nós somos ainda o país que mais mata travesti, só que também é o país que mais consome pornografia trans.
Aí entrou para o meu livro, porque eu tenho que denunciar. Exatamente. Eu tenho que ser uma pessoa que tem que usar o meu privilégio. Sim. Em todos os sentidos, para denunciar. Então, eu tenho que usar, e eu aprendi isso com Herbert Daniel, que foi o fundador do Grupo Pela Vida, que dizia: Márcia, vem comigo, eu sou uma das fundadoras do Pela Vida, que o Daniel falava assim: Márcia, vem comigo para mostrar que a gente pode dar voz a quem não tem voz ainda, porque nesse momento quem fala que vive com HIV sou eu e o Betinho. Sim. E o Betinho tinha fundado a ABIA. Em 1987, eu tive também o privilégio de trabalhar com ele. Que privilégio. Eu até apareço na última cena do documentário e liguei para o Daniel Souza e falei: Daniel, eu estou lá. Ele falou: eu sei, eu sabia que você ia ficar feliz. Então, eu aprendi essas coisas com pessoas que me mostravam assim: a gente tem que falar por quem não fala. Então, outro dia, agora muito recentemente, em dezembro, tinha uma reunião no Pela Vida e nós trabalhamos muito com pessoas trans e travestis. E na sala ali, naquele momento, tinham 3 travestis que trabalham conosco. E aí eu falei isso para elas, eu falei assim: gente, vou dar um exemplo. Se vocês estão comigo, eu vou deixar vocês falarem. Mas se vocês não estão comigo, eu começar a ouvir alguma coisa que significa uma transfobia, eu vou falar, porque eu tenho que falar, eu não posso me omitir, porque quando eu me omito diante de uma situação que é uma homofobia ou LGBTfobia, ou uma transfobia especificamente, ou uma situação de racismo, eu estou tomando o lado do opressor. Com certeza. Então eu tenho que me posicionar. E eu aprendi isso muito com essas pessoas, com Betinho, com Herbert Daniel. Então, o Pela Vida, por exemplo, tem 35 anos de existência. Você já tem bastante tempo. Foi o primeiro grupo, não foi? Foi o primeiro grupo de pessoas que vivem com HIV, que é a linguagem que a gente usa hoje. E foi 89, mas o GAPA não foi antes, não? O GAPA foi 86, eu também fui membro benemérito do GAPA, foi a minha primeira homenagem. Eu até brinquei muito com isso, de falar assim: esse povo é doido, como é que eu sou homenageada se as pessoas morrem? Eu fiquei muito confusa nessa primeira homenagem, eu era muito jovem, eu me formei com 23 anos, então 86 eu era uma menina, e aí eu estava ali esperando ser chamada ao palco, e aí quem estava ali? Uma drag, que na época o termo era artista transformista, que era a Lorna Washington, que é o alter ego de Celso, que faleceu em outubro de 23, também não vivia com HIV, mas era uma pessoa extremamente solidária, então trabalhava com essa causa. Esse grupo de apoio também, sim, né? Aí eu estou lá quieta assim, sem saber o que eu estava fazendo ali, sendo homenageada e não estava entendendo por quê. Aí a Lorna Washington me chama ao palco e diz: Márcia, você está sendo homenageada porque você é solidária, porque você oferece dignidade às pessoas, mesmo na hora da morte. Nossa! Foi, sabe, tão forte aquilo, porque se você está presente, se você está presente, eu demorei a entender isso, porque para mim era natural, como era para as outras pessoas, só que as pessoas da família não estavam, os amigos não estavam. Então, nesse segundo livro, por exemplo, eu contei uma história que eu ouvi há pouco tempo, de um paciente que falou assim: Márcia, você se lembra? Eu estou falando de 91, 92, ele estava morrendo de AIDS, não tinha remédio ainda, e ele foi melhorando aos poucos, e esperou o remédio, deu tempo, e ele está vivo até hoje. Ele falou assim: você se lembra que você ficou num domingo de mão dadas comigo? Eu falei: eu não lembro. E aí ele falou assim, você virou para mim e falou assim: você precisa acreditar que é possível viver, porque eu já fiz a minha parte, agora você tem que fazer a sua. Você disse isso para ele? E eu não lembrava. Então, eu entendo, cada vez que alguém me fala coisas desse tipo, que o meu papel é esse, porque a medicina cura muito pouco. A medicina ajuda a dar aquele empurrãozinho, a gente mostra para as pessoas um caminho, quando esse caminho tem essa troca. E eu aprendi isso com os próprios pacientes. O próprio Herbert Daniel, uma vez eu falei assim, eu estava sentada ao lado dele na casa dele. Eu falei: Daniel, você não está preocupado com a morte? Ele viveu 3 anos após o diagnóstico. Ele falou: Márcia, eu tenho tempo para a vida. A morte vai acontecer, mas eu não sei quando.
embora eu saiba que ela está muito próxima, mas eu tenho tempo para a vida. E, aliás, não vai dar tempo de fazer tudo o que eu tenho para viver. Então, eu tenho que viver o máximo possível. E ele criou uma frase que é o nosso lema no Pela Vida, que é viva a vida. Então, eu aprendi com essas pessoas que a gente tem que celebrar a vida, porque Sim. a gente não sabe quando ela acaba. Claro, claro. Fala, doutora. Não, eu tenho uma questão que é, antes a gente tinha pouca informação, então o preconceito vinha daí, né, dessa falta de informação. E hoje a gente tem muito mais acesso à informação e o preconceito continua existindo. A senhora imagina que isso se deve a quê? Exatamente? Eu acho que é isso, é o preconceito que já está lá, tá na pessoa, não é por informação. Eu tenho certeza disso, Luana, não é mais falta de informação. Quando você vê... Já está enraizado. Né? Quando você vê, por isso que tem essa coisa, vidas negras importam, vidas de várias pessoas em várias... Vidas trans importam, porque... Tem gente que a vida não interessa para a sociedade. Infelizmente é isso. Então, quando eu escuto uma travesti dizendo, Márcia, a nossa vida não interessa. Infelizmente, é verdade. Eu que convivo com pessoas trans, muitas, porque a nossa advogada, ela é trans, ela é travesti. Então, ela fala assim, a minha verdade é que eu esperei me formar para poder... realmente reformular toda a minha vida, passar a usar roupa feminina, fazer redesignação sexual, porque a minha família me aceitava, a minha mãe me dá todo o apoio, mas eu tinha medo de continuar na universidade. Gente, isso é um absurdo. Então, o lugar que mais discrimina é na universidade. Então, por exemplo, no livro eu falo de bullying na infância. Uma criança sofrer bullying porque tem trejeitos femininos é horrível, sabe? Então, eu fico muito impressionada, porque esse ano eu faço 43 anos de formada, então nesses anos todos, eu sempre falo isso, no equilíbrio da dor e do prazer, eu sinto mais prazer com a minha profissão, claro, eu sou muito feliz, mas é muito triste também você ver que a discriminação não acaba, que a criança sofre bullying, que a travesti é morta, é esquartejada. Outro dia, a Maria Eduarda, que é a nossa advogada, eu já conhecia essa história, mas ela foi recontar para uma outra pessoa, ela começou a chorar, eu tive que tirar o lenço da bolsa, falei, Duda, para, porque ela lembrou que ela foi reconhecer um corpo, que ela foi chamada, chegou lá, a travesti tinha sido esquartejada. Agora, tem uma coisa que você fez, eu quero falar do seu livro já agora, mas antes eu queria só te dar parabéns por uma coisa que você fez nessa época que tinha todo o estigma, que tinha todo o preconceito, que tinha essa desinformação, que eu achava que você pegar na mão da pessoa, já podia pegar. A Márcia tomava cafezinho na mesma xícara, sabe? Comia com o mesmo garfo, dava assim, convivia com os pacientes que estavam ali. Isso eu acho lindo, que eu me lembro que eu tive alguns amigos que tiveram, e a gente, de vez em quando, se encontrava em bares, sei lá, na vida, assim, e me lembro que tinha um deles que era bem engraçado, não sei o quê. Ele vinha e pegava o copo da gente, o chopp, e dava um gole. Aí todo mundo... Aí depois o meu pai era médico, ele me disse, isso não pega. Aí eu fazia questão de... Me dá meu copo aqui que eu também quero dar um gole. Não sei o que, a gente estava selinho, que naquela época... E eu fazia muitas vezes... eu fazia muitas vezes de propósito. A pessoa chegava assim, toda com medo. E aí eu falava assim, você quer um café? E a pessoa, café? Eu dizia, tem café, você quer um café? A pessoa, quero. Aí eu pegava um café em vez de 2, não pegava para mim. Aí eu dava a xícara. Eu falava assim, você me dá um gole do seu café? Né? Mas eu esperava a pessoa tomar um gole, primeiro, claro. Depois eu falava, você me dá um gole do seu café? Isso é genial. Aí a pessoa parava e ficava olhando para minha cara, e aí um dia eu recebi uma mensagem assim, Márcia, eu fiquei tão melhor depois que você tomou um gole do café na minha xícara, porque eu entendi que eu sou uma pessoa, que eu sou respeitada, que você me mostrou com aquela sua atitude
que você não me discrimina, gente. Não. Doutora, eu tô com uma questão. Olha, você não precisa me chamar de doutora nem de senhora, hein? Tá bom, Márcia. Nenhum paciente meu me chama. É muito engraçado isso. Você não me chama de senhora, hein? Tem uma história. Gente, agora falando sério, Cissa, tem uma história no meu livro que infelizmente ela é triste, mas eu começo assim. O telefone tocou. Atendi, a pessoa falou, doutora Márcia, eu falei, deve ser alguma coisa horrível, porque ninguém me chama de doutora. E era, né? Infelizmente, até vou contar porque é importante. O jovem de hoje está usando muita droga sintética. E esse menino tinha 27 anos e ele morreu porque ele misturou duas drogas que não se misturam, ketamina com cocaína. E aí a pessoa que me ligava dizia, doutora Márcia, eu falei, sim, o fulano morreu. Aí eu sabia que não era de AIDS, meus pacientes não morrem de AIDS, felizmente. Aí eu falei, morreu de quê? Errou na dose, errou na mistura, ainda levou na brincadeira, né? Então ele teve convulsão, a pessoa que estava com ele foi embora, abandonou porque ficou com medo e literalmente ele morreu. Então essa história é sério, porque quando a pessoa fala doutora Márcia, eu sei que a pessoa não me conhece. Márcia, mas fala que você ia perguntar. Não, deixa ela perguntar. Vai você primeiro, depois a gente fala. Mamá, o que eu vou Mamá. Adorei, Luana. A minha pergunta, inclusive, é sobre a juventude mesmo, porque minha formação é em serviço social e o primeiro estágio que eu fiz lá em, 2012, 2010, eu trabalhava dando aula de educação sexual em escolas e a gente falava sobre todas essas doenças, sobre AIDS, sífilis, etc. E a gente mostrava quais eram as formas de prevenção, né? Sobre prevenção de gravidez indesejada e também dessas infecções. E hoje eu tenho a sensação, me corrija se eu estiver errada, que essa preocupação é como se tivesse se afastado assim. Não se fala mais tanto. O problema é que não pode falar. Não pode falar mais nas escolas. Que caminho que a gente vai encontrar? Porque é como se a camisinha fosse necessária apenas para uma gravidez indesejada. Então, se você utiliza algum método contraceptivo, não precisa mais de camisinha. Mas e as ISTs? A gente faz o quê com a juventude? A gente conversa como com as crianças, com os adolescentes? Luana, eu acho que o problema é que a educação sexual acabou. Não se pode falar sobre isso. Infelizmente, a gente está vivendo, talvez, não sei se está melhorando, porque eu acho que ainda não, mas a gente ficou num momento muito crítico de conservadores, numa situação muito complexa que você não pode falar de nada. Então, ninguém fala de nada, você não explica nada para ninguém. Eu estava até contando sobre isso agora, que a gente faz testagem, o grupo faz testagem na rua desde 2014. Inclusive, a primeira vez que a gente fez foi numa boate gay, em Jacarepaguá. A gente virou à noite, eu cheguei em casa de manhã, fazendo testagem. A gente achava que não ia ter ninguém, que ninguém ia querer fazer teste um sábado à noite numa boate. Eu estava rodeada de jovens, todos eles assim, como é que se faz para proteger? Sexo oral tem risco de se infectar com HIV, essas coisas assim. Eu estava rodeada de meninos numa boate. E eles levantavam e iam lá fazer o teste. Então, não é que não tem interesse. Não se fala. Não pode falar. Já teve situações de pessoas serem mandadas embora de escola porque foram falar de alguma coisa relacionada a sexo ou gênero. Gênero, exatamente. Identidade de gênero. Identidade de gênero. Aí, identidade de gênero vira ideologia de gênero. É muito complicado você falar de qualquer coisa. Então, por isso que eu falei que eu uso muito o meu privilégio de ser médica, de ser uma técnica. Como o Herbert Daniel dizia, Márcia, vem comigo porque você é técnica. Você pode falar de um monte de coisa. Que você ganha, né, uma possibilidade de falar até do que eu não tenho como falar. Então, esse assunto é muito sério, porque quando a gente sai para testar, nós fomos até numa feira de sexo, que os meninos ficavam fazendo testagem, eu ficava na fila conversando, eu falava assim, você já tomou vacina de hepatite A? Nem sabia que existia, eu estou falando de classe média, porque a entrada era cara. Vacina de hepatite A, nem sabia que existia. Gente, hepatite A, tem que tomar vacina, porque é muito fácil contrair hepatite A. Não é só com alimento,
é com sexo também. Então, assim, essa situação é um assunto muito vasto, porque não se faz mais educação sexual na escola. Preservativo eles não querem. A gente estava no dia 1º de dezembro, que é dia de luta contra a AIDS, aqui no Museu da Manhã. Gente, camisinha. Obrigada. Não quero, não. Até Eles parece que as pessoas não estão É, praticando sexo. Então é muito sério, por isso que vem a PrEP, que é uma estratégia cientificamente comprovada, PrEP e PEP, que é pós-exposição, faz por 28 dias, porque infelizmente, assim, se aparecer sífilis, clamídia, gonorreia, hepatite C, a gente cura. Se for hepatite A, não tem tratamento, você espera, dá para controlar. Se for hepatite B, tem vacina. Se aparecer, tem tratamento. Infelizmente, é onde a gente está. Eu trato medicina preventiva. Luana, eu trato sífilis quase toda semana, toda hora. Os meninos ligam assim, Márcia, eu falo, tá com sífilis, né? Tô. E a gente achava que nem mais tem. Gente, sífilis, eles né? têm sífilis toda Quero hora. mostrar teu livro, mamá. Gente, Sentença de Vida de Márcia Rachid, a incansável luta de uma médica para salvar vidas e combater o preconceito disseminado pelo HIV. E essas histórias, gente, foram contadas para Márcia, são histórias reais. Isso é que é muito interessante no livro. Queria que você falasse um pouco sobre, porque esse livro até virou uma peça de teatro, né? Com Gilberto Gavroche. Gilberto Gavroche, nosso amigo, Gabriela. Ela entre nós. Não, o que eu achei legal, Cissa, é que o Gilberto teve uma sacada que, na época, eu levei um susto, porque o livro ficou pronto na pandemia, em março de 2020, então nem teve lançamento. E aí o Gilberto leu, eu não sabia que ele tinha lido. Grande diretor de teatro. Um dia ele me manda uma mensagem dizendo que queria marcar um café para a gente conversar, porque ele ia levar o livro para o teatro. E aí eu fui encontrá-lo, só que ele começou a conversar e falou assim, só que eu vou fazer uma comédia. Aí eu ri. Você não entendeu nada. Eu falei assim, o meu livro não é engraçado. Aí ele, sério, falou assim, você pode confiar no meu trabalho? Eu falei, posso? Quase que me batendo, né? Mas eu falei, interessante, porque isso chega mais Cissa, pro público, maravilhoso, né? porque Ganhou ele prêmio, teve uma tudo, sacada, né? ganhou o prêmio PRI do Fábio Porchat, porque ele usou o humor para falar de tudo. A peça fala de humor é um tudo. veículo incrível, gente, de informação. Ele fala de tudo, inclusive que hoje é importante falar que as pessoas que se tratam e vivem com HIV e fazem tratamento, atingem carga viral indetectável, não transmitem mais, podem se relacionar sem preservativo, podem ter filhos biológicos. Repete isso, Márcia. Então, repete. é isso que tem na peça, porque Não, tá, mas repete o essa frase Gilberto que você falou tá dançando e fala assim, quem tem carga viral indetectável não transmite. Aí vem a Suzy Brasil, que é o Marcelo Souza, e fala assim, como é que é passista? Porque ele está dançando. Quem tem carga viral indetectável não transmite. Eles falam 3 vezes que a outra atriz é a Clarice Derzé-Luz. E aí eles vão falando, e tinha muitos jovens que a gente rodou as arenas. Olha só, gente, quem tem carga detectável, quem tem carga viral detectável, Indetectável, não transmite. Isso é uma coisa É importante. mais seguro até do que quem não Sim. tem um Exatamente, o diagnóstico. É, isso está comprovado. Esse livro aqui, Marcinha, Vidas Marcadas também, é um livro também de novos relatos reais, né? Sim, esse livro eu ganhei 2 presentes. Primeiro, a orelha foi escrita pela Suzy Brasil. Querida, que teve aqui, Marcelo teve aqui, Marcelo maravilhoso. Souza. E o prefácio foi pelo Renato Farias, que é diretor de teatro, é ator, é sanitarista, trabalha no Canal Saúde, na Fiocruz. E quando eu pedi Renato para escrever, ele disse que ele ficou pensando o que ele ia escrever. O Renato fez um resumo do livro. Ele desenhou no prefácio o livro inteiro. É uma coisa linda o Mas são prefácio. novos relatos, né? Sim, Novas o que eu histórias. fiz? Eu fiz novos relatos, mas como eu te falei, eu não fiz só sobre HIV. Eu fiz relatos sobre pessoas que sofreram homofobia, transfobia. E aí eu conto, por isso que eu falei que eu fui lá na Idade Média para mostrar que, infelizmente, preconceito não começou agora. Não, as bruxas, mas as mulheres. Bruxas, as mulheres, Nossa. os homossexuais que foram para o campo de concentração, e você pergunta assim, por que o homossexual foi parar no campo de concentração? Cometeu algum crime? Não, porque era homossexual. Porque ninguém quer que ele exista. É Agora, nesse tem uma outra nível. coisa que eu acho que é importante também a gente falar aqui, que eu estudando você ensina, que não se fala mais contaminação, né? Se fala infecção.
Esse é o termo correto. Contaminado é a mesa, é o copo, são coisas, superfície, mas a pessoa foi infectada pelo HIV. E a gente fala também pessoas vivendo com HIV. Né? Eu até coloquei isso no livro, tem uma parte que é linguagem viva. Aí eu falo de Guimarães Rosa, eu falo de várias pessoas assim para dizer, a linguagem muda, a gente tem que respeitar isso. Que a gente não usa mais? Soro positivo, portador, contaminado são os 3 principais. Rótulos a gente evita, porque a pessoa se sente rotulada. Inclusive me perguntaram assim, Márcia, como você se define? Eu falei, eu não me defino, porque eu não quero que definam as pessoas que eu trato. Então não me defino, não me rotule. Do jeito que eu sou direito, como é que eu vou me definir, gente? Definição. Isso é importante. Então os ativistas, eu tenho alguns pacientes que são ativistas, que falam no Instagram, se posicionam. É uma coisa muito bacana, porque vem mudando esse preconceito graças aos ativistas. Alguns falam assim, a gente não quer linguagem bélica. E aí dá um pouco de briga até entre eles, porque Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Não estamos lutando contra nada, é Dia Mundial da AIDS, tudo bem. Vamos entender isso aí. Aí eu concordo com alguns que falam isso, porque senão dá uma ideia de luta no sentido negativo. Aí eu achei uma revista de 1989 que a chamada parece que você está falando da guerra. É horrível. E estão falando de pessoas. Aí tem imagem, eu não vou citar nomes que não importa, mas são todos artistas que morreram de AIDS. Tem as fotos deles, todos. Eu tenho a revista lá em casa. E aqui embaixo, a chamada é uma guerra. É horrível. E bota as pessoas que morreram. Então, eu acho que a gente tem que atualizar a linguagem, por isso que vida tem que vir na frente. Então, pessoa que vive com HIV, a pessoa não está suja, ela não é contaminada, contaminada é o lixo. Então, a gente vai mudando. Não é portadora de nada, né? Ela vive com HIV. Outra coisa que é legal a gente também lembrar assim, eu tô limpo. Tá limpo? Ai, gente. Tá limpo como? Porque meu teste deu negativo. Não, você não tá limpo, porque o meu teste é positivo e eu não tô suja. Exatamente, arrasou. Então, aliás, isso Márcia, é importante. Doutora Márcia, doutora agora, o seu consultório está aberto, queria avisar. Tá? Vamos lá. Primeira pergunta, Roberto Maia de Botafogo, pergunta para a doutora Márcia, soro positivo tem o direito de se aposentar ou não? E o Roberto tem que aprender logo, Roberto não se fala mais soro positivo, fala vivendo com HIV, não é isso? Sim. Mas pode se aposentar? Não, porque isso foi uma coisa muito importante que a gente conseguiu. As pessoas que vivem com HIV, como eu tenho pessoas que eu trato há 40 anos que estão ótimas, não tem por que se aposentar. Se a pessoa está doente, ela vai se aposentar como uma situação de outra doença. Uma coisa que talvez ele tenha pensado, quem se aposenta por qualquer razão, até porque tem X anos de trabalho e se aposentou, inclui entre as doenças que pode parar de pagar imposto de renda, como câncer e outras doenças, também o HIV. Aí não precisa estar doente. Entendi. Aí é outra coisa. Entendi. Mas é dentro da regra normal. Pessoa que tem câncer, tem HIV, aí não precisa ter AIDS, basta ter infecção pelo HIV. Mas uma pessoa que vive com HIV assintomática, ou seja, não tem AIDS, só tem o HIV, a infecção pelo HIV, não pode se aposentar, não. Agora, eu achava que era importante a gente falar um pouquinho, explicar um pouco melhor didaticamente assim. Uma pessoa que não tem AIDS, uma pessoa infectada pelo HIV, uma pessoa que vive com HIV. É porque AIDS é a doença. Tá legal. E a pessoa pode viver com HIV e nunca ter AIDS. E nunca ter AIDS. Perfeito. Isso é muito importante, gente. Outra pergunta do Rodolfo de Recife. Boa tarde. Pergunta para a doutora Márcia Rachid. O que acontece com uma pessoa que está em tratamento e faz sexo sem camisinha com alguém que vive com o vírus e não sabe? Isso atrapalha o tratamento? Ele deve estar pensando em reinfecção. É muito raro acontecer. Eu vi uma vez nesses anos todos. É raríssimo, porque o próprio tratamento funciona como se fosse uma PrEP. Sim. Então, é raríssimo ocorrer reinfecção. Teria que ter um vírus muito resistente. Eu vi isso uma vez e foi uma situação que era uma pessoa de fora do Brasil que tinha um vírus altamente resistente e acabou infectando o meu paciente que tinha um tratamento muito simples e acabou se infectando com esse vírus
altamente resistente, mas é raríssimo, porque o tratamento funciona como se fosse uma pré. Tem mais uma aqui, a Vilma Buxbaum Mendes, de Mendes, Rio de Janeiro. Eu tenho uma conhecida com o vírus há mais de 30 anos. Teve a doença com algumas infecções, como a meningite, e uma queixa dela sempre foi a medicação ser voltada para o sexo masculino, mudando a estética feminina. Isso mudou muito. Isso? Não, isso não é verdade. O que aconteceu foi o seguinte, lá no início, os primeiros remédios, vamos lá, 90, 91 que o Ministério começou a fornecer medicamentos, o remédio é gratuito, para quem não sabe. Você agora, o tratamento é gratuito? Tudo gratuito, PrEP é gratuito, PEP é gratuito, SUS funcionando, coisa boa do Brasil. Salve SUS. E os primeiros remédios, como eu acabei de falar, a ZT, por exemplo, dava muito o que se chama de lipodistrofia. É uma redistribuição de gordura e a aparência era estranho. Vou te dar um exemplo. Perde essa gordura, então fica no rosto mais magro. Isso a gente vê até hoje, mas é lá daquela época. Tem uns pacientes que eu falo assim, você não quer fazer um preenchimento? Não, não quero. Eu falo, todo mundo faz. Eu faço, ó, vê? A pele está ótima. Aí a pessoa fala, não, não quero fazer, deixa assim. Então, assim, perde essa gordura, essa gordurinha que a gente tem, que vai ficando velho, vai perdendo também. E nas mulheres, às vezes fica com o peito muito grande e acumula gordura no abdômen. Então, essa lipodistrofia, que é lá daquela época, a ZT, estavudina, é dos primeiros remédios. Hoje em dia, a gente não vê. Então, quem descobriu dos anos 2000 para cá, não tem esses efeitos colaterais. É muito raro. Então, assim, as coisas melhoraram muito, muito. E, Márcia, o que você aprendeu assim, lidando com a morte diariamente, hein? Você perguntou de uma maneira diferente, porque todo mundo pergunta assim, como você conseguiu lidar com a morte? Eu respondo que eu não sei como eu aprendi, porque eu aprendi com as próprias pessoas. E eu não sei como eu fiz esse equilíbrio. Eu acho, voltando, olhando para trás, que eu aprendi porque eu tive que aprender e foi um equilíbrio que aconteceu meio por acaso. Eu até fiquei pensando assim, eu às vezes chegava, eu não tinha hora para nada, eu entrava e saía, às vezes chegava 2 da manhã, como também saía 2 da manhã, porque eu internava muita gente, não tinha horário, até no hospital público, às vezes eu chegava de carro 2 da manhã, o porteiro, o guarda, né, falava assim, doutora, a senhora não tem marido, não? Eu dizia, tenho, está dormindo, abre aí a porta, porque me dava angústia de pensar que o paciente não estava bem, eu chegava 2 da manhã, eu não regulava muito bem isso. As auxiliares de enfermagem falavam assim, doutor, hoje é sábado, não é seu dia de trabalho. Eu dizia, tá, mas faz isso, isso e aquilo. Então, eu era muito mesmo envolvida com tudo que eu estava fazendo. Mas uma coisa que eu penso, olhando para trás, que nesse mesmo dia, que às vezes eu chegava chorando porque alguém tinha morrido, tinha, por exemplo, um show da Lorna, que a Lorna tinha falado assim, Márcia, encontra comigo, o show é 1h da manhã, eu quero que você suba ao palco para falar de prevenção e distribuir preservativo, porque não tinha tratamento. Aí a Lorna dizia, gente, hoje tem aqui uma médica, Márcia Rachid, que eu estou trabalhando lá com ela voluntariamente. Aí era o Celso, não a Lorna Walsh, era o Celso, a pessoa e o alter ego Lorna. E aí o Celso ia como Celso no Gafrey e fazia o show como drag Lorna. E aí eu ficava quietinha assim, daqui a pouco eu subia ao palco e falava de prevenção. Então, no mesmo dia, é aquela coisa, passa um batonzinho, bota um lápis no olho e eu tinha que estar bem. E esse equilíbrio era sem querer, porque eu tinha que sorrir, eu tinha que estar com a cara boa. Mas você sabe, Márcia, é meio sem querer. A Bell Hooks, que é uma pensadora sim. ela fala sobre uma ética amorosa. Eu percebo na sua fala, e está na orelha do seu livro, escrita pela Suzy, né, assim, de uma ética amorosa desse vínculo com a vida. Sim. Né? E ela fala que o contrário do medo ao qual nós somos submetidos, todas as vezes que a gente entra nesse estado de horror e pânico, das repetições, do fim que não chega, do preconceito, ela fala o contrário do medo é o amor. Sim. Né? Essa é a ação oposta para a qual todos nós temos que nos pautar.
É isso aí, Gabriela. Mas é bem isso mesmo, Gabriela. É aquilo que a gente estava conversando há pouco, que essa mistura de sentimentos que eu tive que viver, que realmente eu sofria, às vezes eu sentava no sofá e chorava de soluçar, mas eu tinha que respirar fundo para passar para os outros, e ir lá, Exatamente. sabe, dar essa energia para a pessoa que estava sofrendo. Eu sempre pensava assim, gente, eu estou muito bem, porque quem está sofrendo não sou eu. E eu buscava energia para dar para aquela pessoa que precisava de mim. E aí tem a história do carnavalesco, que uma pessoa até conhecida na época, eu contei essa história, o Milton Cunha estava me ouvindo e de repente eu olhei, o Milton estava chorando. Aí quando acabou eu falei, Milton, você reconheceu? Ele falou, claro, Márcia, eu sei de quem você está falando. E saiu no jornal, era uma pessoa pública quando ele morreu. Final de 87, essa pessoa chega a mim e fala, doutora, eu tenho que viver até o carnaval. E eu pensei, gente, eu olhei, ele cheio de sarcoma, eu falei, meu Deus, como ele vai viver até o carnaval? Não tem como. Aí eu falei, mas por que você tem que viver até o carnaval? Ele falou, porque eu tenho certeza que a minha escola vai ser campeã. Oh, meu Deus. Aí eu pensei, muito tempo para chegar lá, pouco tempo para eu fazer alguma coisa. 1987 ele foi campeão, em fevereiro de 88. Aí eu pensei, o que eu faço? Vou tentar. Falei, você já fez quimioterapia? Não. Eu falei, você topa? Topa. Aí interna essa pessoa, quimioterapia, transfusão de sangue, blá, 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 ganhou o carnaval. Marquês de Sapucaí, foi, ganhou estandarte de ouro, fez tudo. Já estava muito mal, assim, o estandarte de ouro ele foi de cadeira de rodas. Aí um dia eu falei, ele vai morrer hoje, sábado. Eu chego na enfermaria, ele me olhou assim, já respirando muito mal. Aí ele falou, você veio? Eu falei, vim fazer umas coisas aí. Mentira, eu só tinha ido lá por causa dele, não trabalhava no Gafrê sábado. Aí ele, respirando já nas últimas horas dele, momentos, porque eu saí, ele morreu logo depois. Aí eu falei, você quer alguma coisa? E foi aí que o Milton chorou, porque eu pensei assim, ele vai pedir, sei lá, alguma coisa, água. Sei lá, eu achei que ele ia pedir água. Aí ele falou, quero agradecer. Gente, deu um nó que eu não sabia se eu ia aguentar segurar o choro. Né? Ai, mas Márcia, que lindo. E aí eu entendi ali, eu já saí dali assim, eu entendi ali, era 1988, então assim, eu tinha 6 anos de formado. Qual era o meu papel? Claro, a sua missão, né? É missão. Ali eu entendi, porque eu estava ali como a pessoa que conseguiu fazer o sonho dele ser realizado, dar dignidade na hora da morte, porque eu estava ali com ele, dar dignidade naqueles últimos momentos. E foram tantas coisas, eu conto no livro os detalhes, porque eu acabei passando na casa dele, a gente viu a maquete, que era a maquete, né, da escola, ele me ensinando. E a escola ganhou. A escola ganhou. Ele diz, Márcia, depois você vê qual é a escola. Vou ver, 1988. Vou ver. A gente volta a conversar daqui a pouco, meu amor. Muito obrigada, Cissa. Muito obrigada. a você por existir. Muito feliz de estar aqui. Isso que dá esperança na vida de pessoas assim, né? Gente, que aula que a gente teve agora aqui no nosso Sem Censura.